A ouvidoria faz a interlocução de um órgão público com a sociedade. Como é esse desafio quando falamos de justiça eleitoral em tempos de fake news? Como é feito o trabalho do ouvidor e de que maneira ele pode melhorar o serviço público? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos começar com o juiz Marcelo Paulo Salgado, que é ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Ele também é titular da 36ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Marcelo, muito obrigado por nos atender. É um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço pelo convite e essa oportunidade de prestar esse serviço à população. A ouvidoria já presta um serviço lá no TRE e aqui a gente vai esclarecer algumas dúvidas e algumas propostas e serviços que a ouvidoria faz. Com certeza. Muito bem, é você que nos acompanha, você pode inscrever-se no canal da AMAGES no YouTube e enviar suas sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Doutor Marcelo, o senhor foi o primeiro ouvidor eleito no TRE. O que mudou de lá para cá e o desafio ficou maior por conta disso? A responsabilidade aumenta de qualquer maneira, né? Antes, as ouvidorias do tribunal eram indicação do presidente. O presidente indicava e a corte referendava. E da última vez, atendendo aqui a resolução 432 do BCNJ, o presidente Maurício Soares, muito sensível, né? Já foi presidente da associação, sabe muito bem os anseios da população, e propôs a eleição. E eu já estava como ouvidor substituto e me candidatei e fui eleito lá. Aumenta muito a responsabilidade, porque os colegas confiam na ouvidoria, e esse serviço de ouvidoria é um serviço que ele traz muito o anseio da população para a direção do tribunal. É um contato direto, né, do cidadão com a presidência do tribunal, com a alta direção do tribunal. Isso traz muita responsabilidade, principalmente nessa questão que fomos eleitos lá por unanimidade como ouvidor do TRE. Mas o mandato de apenas um ano, por que é tão curto assim? Pois é. A resolução do CNJ permite até 2 anos e com uma recondução. Então, na verdade, poderíamos ficar até 4 anos, se dependesse das questões de cada tribunal. Mas como no TRE a rotatividade de juízes, de desembargadores, de presidente é muito grande, então ficou por 1 ano. E espero que, se eu pudesse ser reconduzido lá e se recondução na ouvidoria também, eu me proponho a fazer um bom trabalho e difundir mais a realização das ouvidorias. Muito bem. Doutor Marcelo, a ouvidoria é uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, mas também é uma iniciativa irreversível, né? Veio para ficar. Como é que funciona? A ouvidoria? Exatamente. A ouvidoria ela já foi criada por lei, a Constituição já previa, e agora tem norma resolucional do CNJ. Ela veio para ficar. Eu acho que é um trabalho que vai prosperar, vai engrandecer o tribunal. Ela aproxima os órgãos da administração com a população. Porque por qual a razão de existir dos órgãos da administração pública, né? A razão é o cidadão, é a população. E a população, muitas vezes, o canal dela de se comunicar com a direção dos tribunais é pela ouvidoria. Nós recebemos muitas demandas e transferimos essas demandas, né, direcionamos as demandas para os órgãos que devem solucionar aquelas questões, e isso que faz aprimoramento da administração. No caso do Tribunal Regional Eleitoral, só faz a defesa dos direitos do eleitor perante esse órgão e, ao mesmo tempo, ajuda no aperfeiçoamento desses serviços públicos prestados por esse órgão. Essa é a dinâmica? Sim, essa é essa dinâmica. Pra você ter uma ideia, agora no dia da eleição nós recebemos 10.630 ligações naquele disque eleitor do 148, que é coordenado pela ouvidoria do TRE. O presidente Maurício Torres direcionou e nos proporcionou, nós tínhamos 21 atendentes por turno, passamos para 42 atendentes por turno, e para que nós pudéssemos prestar um bom serviço à população. Então, só para você ter uma ideia, né? Antes da semana anterior, nós tínhamos uma média de 1.600 ligações por dia no disque eleitor 148. No dia da eleição, ultrapassamos mais de 10.000 ligações. Serviços que a ouvidoria e o TRE prestam ao cidadão. Se o cidadão tem qualquer dúvida, ele liga no 148 e tem todas as informações que possamos dar para ele exercer bem o direito de voto, a cidadania. Qual que é o perfil dessas manifestações de quem liga para lá? Seriam denúncias, esclarecimentos? Nós temos todo tipo de demanda. Nós estamos fazendo um compêndio daquelas demandas assim mais sugestivas ou históricas, mas a maioria quer saber o local de votação, a validade do título de votação, a idade que ele pode ou não pode votar, se ele tem regularidade da situação eleitoral dele.
Então, essas são as principais demandas. Mas nós temos alguns casos pitorescos que nós vamos fazer um compêndio, não vou adiantar aqui, para depois a gente publicar essas questões mais engraçadas, mais históricas e até que fala mais com o tribunal, né? Ficaremos atentos, então, para acompanhar isso. Sim, nós vamos fazer. Agora, doutor Marcelo, nesse contexto aí de fake news, de desinformação generalizada, isso dificultou muito o trabalho da ouvidoria, aumentou essa demanda? Também. Também essa questão da desinformação, né, que nós hoje chamamos de fake news, a ouvidoria recebe também. Nós recebemos lá todas essas questões. Eu recebi essa informação tal, que a minha mãe, porque tem mais de 70, vai ter o título cancelado, porque meu filho, que tem menos de 18, não pode botar, porque a urna foi desviada, a urna já está programada. Essas também são questões que afetam a ouvidoria. E a gente presta a informação adequada, os atendentes já estão habilitados, preparados para tirar essa desinformação e dar a informação correta. Além do que, orienta ele a pesquisar no site do tribunal, né, aquele fato ou boato, para esclarecer essa questão. Outro serviço que a ouvidoria presta é de dizer para o eleitor que nos procura, mande para cá às vezes pode mandar vídeo, pode mandar áudio, pode mandar imagem. Por quê? Porque aí nós vamos fazer um trabalho de informação correta e disponibilizar aquilo no site da ouvidoria e do tribunal. Além da experiência, da expertise do senhor para esse trabalho, também o Tribunal Superior Eleitoral divulgou recentemente um manual de procedimentos de orientação desse trabalho, né? O que diz esse manual? Sim, nós temos lá no tribunal uma equipe, chama CEL, né? Coordenação Executiva da Ouvidoria, que até auxiliou o TSE a formalizar esse documento, Manual de Procedimento das Ouvidorias. A Soraya Reis, que é uma das nossas servidoras, com o Flávio, eles desenvolveram um trabalho que foi até premiado. A Soraya vai receber um prêmio agora em Fortaleza, no dia 5, parece, de dezembro, relativo a esse trabalho que a ouvidoria do TRE prestou aos TSE. O TSE nos convidou, a ouvidoria esteve lá, auxiliou nesse manual e nós vamos receber esse prêmio lá em Fortaleza agora no dia 5 de dezembro. Do TRE de Minas Gerais. TRE de Minas Gerais. Muito bem. Doutor Marcelo, tem pouco tempo que o senhor está nesse cargo, né? Na nova função, essa missão de ouvidor, mas o senhor já ouviu muita coisa como ouvidor, não é isso? Do que o senhor já ouviu até agora, o que o senhor aprendeu, avaliou que pode ser melhorado no serviço público da Justiça Eleitoral? A partir do momento que eu assumi mesmo, fui eleito como ouvidor, eu passei às vezes, falar nas sessões da corte, porque é onde os juízes estão reunidos, o presidente está, o corregedor está, e a população está ouvindo, né, assistindo às sessões. Eu passei a divulgar nas sessões alguns fatos relacionados à ouvidoria. E aí eu digo, olha, eu sou ouvidor, porque a escuta precede a fala. Aí eu escuto primeiro, né, aquilo que tem na ouvidoria, aqueles casos que têm mais repercussão, relevância, e às vezes falo na corte. Aí eles estão me chamando de mais de falador do que ouvidor. Mas é porque aquilo que eu ouvi a semana toda, eu repasso numa sessão da corte. Essa experiência, eu não tinha muito prática com essa experiência, que é a primeira vez que eu exerço essa situação, me fez refletir muito sobre a nossa missão de atender a população. E aí, nós fizemos rearticulamos aqui em Belo Horizonte, tentamos aí, já tinha aqui a Rede Ouvir, né? E nós estamos reativando as reuniões da Rede Ouvir, e isso foi muito importante para aprimorar, né, e encurtar a relação e a distância entre a população e os tribunais. E essa melhoria do serviço público na ótica do cidadão só pode melhorar se ele participar, porque não basta o senhor ter essa experiência de conhecimento do órgão para poder fazer essa mudança, né? Por exemplo, o cidadão tem qualquer reclamação para fazer, ou qualquer sugestão, ou qualquer demanda que ele não foi bem atendido, ou o atendimento não saiu contente, ou não foi aquilo que ele procurou, ou demorou para ter aquele atendimento, a ouvidoria é o canal. Aí essas informações são repassadas para a administração do tribunal para que, numa próxima meta de gestão, ou meta de procedimento, possa se fazer um atendimento mais a contento daquele cidadão. E isso é muito importante, porque a população, né, o povo, o cidadão, é a razão de existência da administração do órgão público. Isso é importante. Eu aprendi que, com essas reclamações, a gente aprimora o serviço, aproxima mais, né? E a população também, ela vê que está sendo atendida, que o dinheiro dela, que o dinheiro do contribuinte, que o dinheiro aplicado
no serviço público está sendo revertido em prol dele. Ou seja, o senhor ouve as reclamações, mas também não pode mudar. O senhor precisa contar com o apoio da direção do órgão para que essas mudanças se concretizem. Quer dizer, o órgão também tem que apoiar essas iniciativas. Sim, sim, tem que apoiar. E nós estamos, lá no tribunal, eu tenho essa grata satisfação de ter um grande apoio e incentivo do desembargador presidente Maurício Soares, que também foi ouvidor. Então, eu conto com essa grata satisfação, né, essa satisfação de ter o presidente do tribunal, que foi um ex-ouvidor. E aí, as reclamações, aquilo que a ouvidoria recebe, levado à administração do tribunal, o tribunal tem apoiado bastante. Inclusive, nessa rearticulação da Rede Ouvir, nós tivemos imenso e incondicional apoio da direção do tribunal. Então, quando a gente vê que a administração do órgão, que a alta administração do órgão apoia a ouvidoria, ou escuta aquelas reclamações e as põe em prática, ou tenta melhorar o serviço, isso é essencial, tanto para a administração como para a população. E facilita o trabalho do senhor também, né? E facilita o nosso Agora, trabalho. qual que é o alcance desse trabalho? Não é só externo, não. Tem internamente também um trabalho feito. A ouvidoria também recebe muita demanda do público interno, né? Você vê que eu fico imaginando, no TRE, que nós temos zonas eleitorais nos 300 e tantos municípios mineiros, nos 300 comarcas, e que vem as demandas através do órgão interno, do público interno, nós também fazemos essa articulação. Ouvimos algumas questões que tem internamente e passamos para a corregedoria, para a direção-geral, para a presidência, para que aquela situação seja contornada. Agora, a gente fica um pouco perdido com alguns termos técnicos da área jurídica, né? Por exemplo, ouvidoria, corregedoria, é a mesma função, são distintos, onde que eles se encontram? Não tem a mesma função. Corregedoria, ela trata das questões corregencionais, quer dizer, aquelas questões disciplinares do órgão internamente, né? Ela tenta prevenir, orientar e corrigir alguma coisa errada. A ouvidoria, não. A ouvidoria está disposta a ouvir o cidadão, a ouvir o público interno, materializar aquela demanda, aquela dificuldade, aquela reclamação que tem qualquer pessoa, cidadão, eleitor ou funcionário, nosso funcionário, e repassar aquela informação, aquela reclamação para o órgão que tem que solucioná-la, ou pelo menos dar uma resposta para que a pessoa saiba o que foi feito daquela reclamação dele. Então são funções distintas. A ouvidoria, ela só tem a função de receber, acolher o cidadão, acolher o funcionário, acolher aquele que está com dificuldade, e repassar aquela demanda para o órgão competente, ou setor competente. A pessoa pode acompanhar essa demanda que ela apresentou, né? A gente acompanha, não responde para o cidadão, porque quem responde é o próprio órgão, mas a gente acompanha a resposta. Muito bem. Vou fazer um pequeno intervalo, doutor Marcelo. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse um pouco daquilo que o senhor já citou aqui sobre a Rede Ouvir, que é uma integração das ouvidorias dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Falar para a gente sobre os resultados dessa integração. Tá bem. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br ou envie suas sugestões e comentários também pelo canal da Amages no YouTube. Hoje estamos falando sobre os desafios da ouvidoria enquanto interlocução de um órgão público com a sociedade e como isso pode melhorar essa prestação de serviço público para a sociedade. O nosso entrevistado é o juiz Marcelo Paulo Salgado, que é ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, além de titular da 36ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Marcelo, deixei para o senhor uma questão, então, no bloco passado, a respeito dessa Rede Ouvir que o senhor falou, que integra as ouvidorias dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Como é que isso funciona? Quais são os resultados? Antes de eu assumir a ouvidoria, eu fiquei sabendo, né, porque tomei conhecimento que aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, tinha uma Rede Ouvir, que era a reunião de todas as ouvidorias dos órgãos públicos e também de empresas como CEMIG, Copasa, outras empresas, faziam uma reunião permanente aí para que se articular essa rede e esses problemas fossem compartilhados, de modo que a administração pública prestasse um melhor serviço ao cidadão. Com a pandemia, isso ficou suspenso um tempo, né? Porque havia aquela dificuldade de reunir e as pessoas não tinham condição de reunir. Então, a partir do momento que assumi a ouvidoria, logo lá em setembro, nós já fizemos uma apanhada dessas ouvidorias e fizemos uma reunião lá em dia 14 de setembro, lá no tribunal, e com o objetivo de voltar a essa reunião e ampliar e rearticular a Rede Ouvir.
fomos muito bem aceitos, o presidente aceitou o desafio, colaborou com a gente e também prestou lá, fez a abertura dessa reunião. E naquela reunião, a ouvidoria do TRE foi designada como a secretaria executiva dessa Rede Ouvir, para nossa surpresa, né, agradável surpresa, mas é um encargo. E já estamos articulando novamente uma reunião agora, assim que terminar o segundo turno, que a gente fizer o relatório, já terminar essa questão, e já vai fazer essa reunião nova da Rede Ouvir, articular todas as ouvidorias da capital, região metropolitana, das órgãos públicos, da administração direta e indireta, para o que? Essas ouvidorias, elas compartilham as dificuldades do cidadão, as demandas com maior amplitude, que pode afetar maior a população, e levar isso à direção das empresas, dos órgãos públicos, para que a população seja melhor atendida. Esse intercâmbio, compartilhamento de informações e de experiências de cada uma dessas ouvidorias pode favorecer a melhoria também da gestão do órgão público, a questão do controle interno, compliance, corrupção, desvios, enfim. Como isso pode ajudar na governança? Exatamente. Como assim, às vezes a gente se coloca no lugar do administrador um pouquinho. E o administrador que tem em suas mãos todos os anseios da população ou dificuldade da gestão chegar até certa parte da população, através das ouvidorias, é que ele pode programar os atos da administração. Tanto que o CNJ, na resolução 432, já disciplinou que as ouvidorias dos tribunais fazem parte da autodireção. Não como forma de querer gerir, mas como forma de levar à administração aquilo que a população mais anseia, aquilo que às vezes atrapalha o acesso da população ao serviço público, ou dificulta, ou demora o serviço da população, o atendimento da população. Essa articulação da Rede Ouvir, levando para a administração, ela vai fazer o quê? Com que o maior número de reclamações, o maior número de demandas, o maior número de anseios, o maior número de oportunidade que o cidadão tem de ter acesso ao serviço, às vezes não é atendido. A ouvidoria leva isso à alta administração do tribunal, dos tribunais e das empresas que prestam serviço em geral. Doutor Marcelo, eu falei assim há pouco da questão do contexto da fake news, né? A gente percebe que nos últimos tempos aí o judiciário tem sido muito atacado, campanhas sistemáticas de desconstrução, de desacreditar realmente o judiciário, especialmente a justiça eleitoral. Muitos ataques à justiça eleitoral, desconfiança até das urnas eletrônicas. Esse tipo de trabalho, o senhor teve atuação nesse sentido também, para esclarecer a população? Sim, a ouvidoria participou ativamente dessa questão de verificação de urna eletrônica, de verificação de fake news, de prestar um serviço à população, de esclarecer a realidade do fato. Por exemplo, em Minas Gerais nós tivemos sorteio, o tribunal sorteou no estado todo 27 urnas para serem auditadas, além de 10 que iam fazer uma votação paralela. Então hoje nós pegamos, vamos supor, uma urna lá em Ouro Fino, Uberlândia, Montes Claros, Juiz de Fora. Essa urna que estava para receber a votação lá, veio para a capital, foi substituída por uma outra. Essa urna nós fizemos uma votação paralela nela, quer dizer, a pessoa pegava um voto escrito e digitava na urna eletrônica. No final do expediente, né, do termo da votação, nós conferimos o voto escrito com aquela votação que a urna recebeu. Não tivemos nenhum problema. Então, essa questão da ouvidoria, pode-se dizer assim, nós também levamos a população de como isso é feito, para ela ter confiança na votação. Isso foi feito também numa votação paralela que nós fizemos aqui no Colégio Loyola. A ouvidoria também acompanhou, fizemos uma votação paralela, o eleitor era convidado, após a votar normalmente, a comparecer numa urna separada para conferir a biometria dele. Isso também dá transparência à eleição. Então, essa questão das fake news, contra-informação, desinformação, nós contribuímos informando ao cidadão como é feita as auditorias, como é feita a verificação das urnas, como é feita a divulgação dos resultados. Então, nós não tivemos nenhum problema, foi uma votação tranquila, sem detectar nenhum problema nessa questão nas urnas. Mas ficou reafirmado, então, nesse primeiro turno, que são 100% seguras e confiáveis as urnas eletrônicas. Sim, né? as urnas, eu falo, às vezes a pessoa critica que alguém que às vezes tem dúvida na urna. Não tem dúvida, qual é o problema? Não tem não. Mas o que precisa ter é depois a confirmação da rigidez da urna, da seriedade e da lisura da votação. Porque nós fazemos essas auditorias e divulgamos como é feito. E abrimos ao público. Nós tivemos aqui observadores internacionais aqui em Belo Horizonte fazendo acompanhamento dessas auditorias das urnas. De modo que não tivemos nenhuma questão
falar assim que essa urna teve um problema. Não teve. E aí, logo nós chegamos, não sei se você viu aí lá, tem uma cidade no Rio de Janeiro, que aqui ó, as urnas estão chegando hoje, já tem votação. E isso nós recebemos material muito aqui no tribunal, dessas informações. E fizemos os devidos esclarecimentos para quem reclamou, publicamos, é tudo bem, muito bem feito, muito bem preparado. O tribunal gasta um recurso gigantesco nesse sorteio. Você imagina, no sábado de manhã, programar para buscar uma urna lá em Ouro Fino, Rio Vermelho, nós tivemos o caso aí, e trouxemos essa urna para cá para fazer auditoria, sem problema nenhum, não tivemos nenhuma reclamação. A maioria das reclamações que eu vi ali a respeito foi da demora, talvez pela biometria ou pelo excesso de candidatos. Como é que o senhor avaliou isso? O TSE, ele fez agrupamento de algumas sessões, numa resolução que teve ainda na gestão do ministro Gilmar Mendes, e agrupamento dessas sessões nos causou esse impacto aí de demora, realmente, mas isso foi no Brasil todo. A biometria às vezes dificultava, demorava um pouquinho, mas aqueles presidentes de sessão, mesário que tiveram alguma expertise maior, já ia adiantando essas biometrias e a votação depois transcorreu normalmente. Nós já fizemos um relatório disso para o TSE, para que ocorra de novo, às vezes, a diminuição do número de eleitores naquelas sessões que deram maior dificuldade. Nós tivemos cidade aí que até 10 horas da noite tinha eleitor votando ainda. Mas não teve problema, o eleitor votou normalmente, com paciência, votou. Agora não, agora nós temos no segundo turno, que é um candidato só aqui para Minas Gerais, por exemplo, vão votar só para o presidente. Alguns vão votar, em alguns outros estados, vão votar para governador e presidente. E isso certamente vai diminuir as filas, a demora na votação. Doutor Marcelo, conta para a gente um pouquinho sobre a origem da ouvidoria, porque falar hoje que ela existe, que é ouvir, muito fácil, parece coisa de engenheiro de obra pronta, né? Mas não foi fácil construir esse aperfeiçoamento. É uma palavra sueca, origem sueca? Ombudsman, né? Ombudsman. Aquele que ouve o povo, né? A voz do povo. Essa palavra ombudsman, ela vem desde da Suécia, onde tinha uma pessoa que ouvia as reclamações do povo, da sociedade, ficava nas esquinas ouvindo, e levava isso até ao rei lá, né, para ouvir. E essa palavra veio surgindo até que foi criada as ouvidorias. Aqui, não sei se alguém já teve uma novela, esqueci o nome, tinha um ouvidor geral, né, que era o ouvidor geral que também acolhia a reclamação do povo e administrava. Só que ali ele tinha a função também de administrar. Hoje as ouvidorias ficaram restritas a ouvir e levar aos anseios do povo para o administrador. Agora, nós falamos há pouco da importância, no bloco anterior, do apoio da direção do órgão do qual o senhor é ouvidor. Além do apoio também, é importante que esse ouvidor tenha independência para dizer o que precisa ser dito. Exatamente. A ouvidoria, ela não pode ter direcionada, né? Eu acho, e eu nem posso falar de outras experiências, porque a minha experiência como ouvidor no tribunal é excelente. O desembargador Maurício Torres não interfere e apenas interfere na questão de dar apoio. A interferência dele é de prestigiar e dar apoio à ouvidoria. Do outro modo, a ouvidoria não teria independência para atuar. Precisa ter independência, porque nós temos a questão seguinte: demanda interna, por exemplo. Você tem que acolher aquele que está falando e também, às vezes, acolher o que, às vezes, praticou um ato contra aquele que reclamou. Então, são dois servidores, você tem que acolher, tentar resolver o problema e repassar para o órgão competente. Essa independência é muito bom e fortalece a ouvidoria. Muito bem. Doutor Marcelo, como a gente faz sempre com os nossos entrevistados, a gente pede indicação de leitura para a nossa audiência. O que o senhor vai indicar para nós, por favor? Eu recebi do Gustavo Nassif esse livro, Ouvidoria em Perspectiva, né? É um livro muito bom para aquele que exerce trabalho de ouvidoria. Estou lendo, não terminei ainda, mas ele fala sobre essa questão que você disse aí da história das ouvidorias, a origem, né, a função. Muito bom. Eu estou lendo aos poucos o livro, eu leio e releio, o que eu gosto de ler e reler, para mim é gravar essas questões. E ele é ouvidor da Prefeitura de Belo Horizonte. Ele é ouvidor, o Gustavo Nassif, excelente colega, ele é ouvidor do município de Belo Horizonte, né? Um advogado muito sensível a essas questões, e me presenteou com esse livro lá. E estou lendo também, agora que eu gosto muito de história, o livro do Laurentino Gomes, que é Escravidão. São 3 volumes, esse é o primeiro. Né? O Laurentino Gomes é um historiador fantástico, que eu admiro muito. Já li os outros 3 livros dele e agora estou lendo Escravidão, o primeiro volume,
e vou tentar ler os outros dois também. Muito bom, um livro histórico que nos traz grande informação sobre essa questão da escravidão no Brasil e no mundo. Muito bem, boas indicações, com certeza. Eu conversei aqui com o juiz Marcelo Paulo Salgado, que é o ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e acumula esse cargo com o de titular da 36ª Vara Civil da Comarca de Belo Horizonte. E discutimos aí os desafios, as demandas da ouvidoria da Justiça Eleitoral em tempos de fake news. Doutor Marcelo, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição da Amarges, né? E até queria registrar também que nesse encontro da Rede Ouvir, eu esqueci de falar um pouquinho, mas gostaria de falar, aqui na Amarges foi criada aqui a ouvidoria, né? Você vê a importância desse fato, que o doutor Luiz Carlos criou a ouvidoria e não tinha pessoa melhor para ser o primeiro ouvidor da Amarges, doutor Auro Aparecido Maia Andrade, que exerce com perfeição esse trabalho. Ok. Bom, muito obrigado. Ficamos por aqui. Se você quiser ver e rever essa entrevista, vá aos canais da Amarges no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Obrigado e até a próxima.